Você sabia que 1 em cada 5 idosos no Brasil vive sozinho? Esse é um número apontado pelo IBGE. E olha só, embora um estudo recente questione se a solidão por si só aumenta o risco de morte, especialistas alertam: o isolamento abre caminho para doenças graves. Pesquisas mostram que a falta de vínculos sociais pode elevar em até 30% as chances de problemas cardíacos, além de estar ligada à depressão, ansiedade e até perda cognitiva. Para entender melhor esse quadro, essa situação, trocar algumas experiências, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu recebo o psicólogo Patrick Barbosa para explicar para a gente os riscos e formas de prevenir o sofrimento emocional nessa fase da vida, e também a dona Lenir e o Hércules para trazer o relato deles, a experiência deles em torno da solidão. Muito boa tarde a todos, obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Seu Hércules, o senhor perdeu a sua esposa no momento da sua vida, não é? Como foi isso para o senhor? O senhor se sentiu sozinho? Teve esse peso da solidão? Muito boa tarde, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente passamos pelos processos, né? Porque foi perca da minha sogra, foi perca da esposa, né? A gente casamos, né? Eu casei, né? De novo. E tivemos alguns processos no passado, processos que acarretaram no dia de hoje, entendeu? Porque eu fui abandonado pela minha mãe, né? Morava no Rio de Janeiro, inclusive eu já contei isso para vocês aqui, e isso acarretou uma solidão na minha vida. Talvez nós hoje passamos pelo, um processo na nossa vida, né? Estou casado, estou bem, mas só que existe a solidão ainda na minha vida. Por quê? Porque o processo, né? Aquilo que eu plantei, que foi plantado no passado, aquilo que está acarretando na minha vida até hoje. Então você ainda se sente sozinho? A gente sentimos um pouco só, né? Pelo que a gente é ser humano, a gente se sente um pouco só. Perfeito. Dona Lenir, conta a sua experiência sobre a solidão. Eu sempre fui, assim, uma mulher muito familiar, né? Nós viemos de uma família de vários filhos, então me casei, tive meus filhos, e na separação eu fiquei muito doente, muito mesmo, e comecei a ficar da arritmia cardíaca, dei problema nos ossos, muitas dores, e é isso, mas a madrugada, o medo começou, eu adquiri crise de ansiedade, depressão, eu fiquei muito ruim, muito magra mesmo, e até hoje, quando minha mãe vai para a casa, né, dos meus irmãos, eu me sinto só, porque a gente quer uma companhia, não é só uma companhia assim, como uma pessoa casada, a gente quer uma companhia para conversar, a gente quer um amigo para abraçar, para conversar, é isso. Perfeito. Você que está acompanhando o Fala Espírito Santo, se sente sozinha, sofre com a solidão? Quais são os impactos emocionais disso na sua vida? Em especial, se você, meu amigo, minha amiga, for 60 mais, né, for um idoso. Fala no zap, no 27 999 42 24 78. Estou esperando a sua participação, daqui a pouquinho eu registro algumas. Patrick, é possível ser feliz sozinho? Boa tarde, Lucas. Então, a gente precisa primeiro ter essa ideia do que é sozinho, né? Porque não é o fato de você morar sozinho que você é uma pessoa solitária. Às vezes você está numa família com 10 pessoas e você se sentir só, né? Porque, e aí você falou de 60 a mais, né? A nossa cultura, né? A nossa sociedade, ela realmente não valoriza o idoso. Então, quanto mais idoso, mais solitário vai ficando. Ser feliz sozinho é possível, mas você precisa de um autoconhecimento muito grande e um suporte também para que você possa se desenvolver enquanto pessoa. Perfeito. E ser sozinho, né, sentir os reflexos emocionais da solidão, não significa necessariamente que a pessoa é sozinha. Ela pode estar rodeada de outras pessoas e ainda assim se sentir sozinha, sentir os efeitos da solidão, não é mesmo, Patrick? Sim. E assim, sinais claros que a gente pode perceber é justamente, a gente vai voltar no idoso, né?
que é o lugar de não saber mais nada, você não sabe o que está falando, você não conhece. Então, você começa a invalidar aquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa seja excluída daquele grupo, né, daquela família. Então, essa exclusão faz com que a pessoa se sinta cada vez mais sozinha, porque é uma voz silenciada dentro de casa. Hércules, o senhor acha que a pessoa 60 a mais, ela sente mais com a solidão? Ô Lucas, eu acho que sente, entendeu? Pegando o gancho do Dr. Patrick aqui, a respeito dessa situação, eu tenho mais de 50 anos, né? E isso, a solidão, ela veio acima dos 40 para mim, entendeu? Às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar assim, eu não tomo remédio para ansiedade crônica, eu não tomo remédio para depressão. Eu acho que isso é uma bobeira a pessoa falar que não toma, né? Eu tenho mais de 50 anos, eu falo para vocês que eu tomo um remédio, por quê? Porque foi certas situações que eu passei na minha vida no passado. E hoje eu estou sofrendo por essa situação que eu passei, entendeu? A gente passa situações em nossas vidas que nós não queremos. Mas quando a idade, eu estava comentando com um amigo meu, eu falo assim, quando a idade chega, já era, né? Vai passando anos e mais anos e você vai começando a sofrer, vai se sentindo só, mesmo que você tenha uma pessoa do seu lado, mas você passa por esse processo. Temos participações aqui no Fala no Zap. Lucas, boa tarde, meu nome é Lucilene, moro em Cariacica e o que a dona Lenir falou, aconteceu comigo. Tenho 50 anos, faz 12 que fico sozinha, é horrível os filhos crescerem, vão embora e eu adquiri até crise de ansiedade por conta desse sentimento de solidão. Lucas, boa tarde, é muito ruim ficar sozinha, eu acabei de ficar viúva, não gosto de ficar sozinha e sempre procuro estar perto de algumas pessoas. Agora outra pessoa disse, Lucas, boa tarde, eu estou sozinho, mas vivo muito bem. Dona Lenir, o que a senhora faz para driblar esse sentimento de solidão que volta e meia a senhora sente? Até os 38, eu jogava minha solidão, a minha tristeza, a minha ansiedade no serviço. Eu pintava a casa, eu virava maceira, eu fazia tudo. Mas, quando chega aos 42, por aí, a gente já não consegue mais fazer esses movimentos. Então, eu fiz o quê? Entrei na ginástica, e comecei a praticar esporte, ando de bicicleta, eu leio muito, faço vários cursos, tudo que é curso que tem, eu estou lá dentro. Então, assim, interajo muito com os amigos, converso muito, mesmo que alguém me ache enjoada, mas eu gosto de conversar. Então, isso me ajudou bastante. Inclusive, hoje, eu não ando assim, mancando igual eu mancava, eu sentia muita dor nos ossos. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, mas de vez em quando vem uma solidão. Dá aquela tristezinha às vezes, né, dona Lenir? Temos mais participações, agora mostrando um outro lado, olha só. Lucas, boa tarde, tenho 71 anos, prefiro ficar sozinha mesmo. Boa tarde, Lucas, eu amo morar sozinha, não gosto de ser incomodada. Meus filhos se preocupam, mas eu sou feliz assim. Amo TV, pintar, fazer meu crochê, prefiro levar a vida dessa forma. Pois é, Patrick, tem gente que leva a solidão dessa forma, não é? Como que as pessoas podem ver, por exemplo, essa questão de uma forma mais positiva? Sim, primeira coisa é entender que estar sozinho não é estar solitário. Isso é muito importante, todo mundo ter essa consciência, né? De que, eu moro sozinho, meus filhos perturbam, né? Ela não está solitária, ela está sozinha, né? Com certeza, assim como a dona Lenir aqui, ela tem outras atividades, ocupa o tempo dela com as coisas que fazem ela se sentir bem. Quando a gente não faz isso, é quando a gente vive na dor, né? Os dois casos anteriores que você falou aí, o primeiro está na dor da perda, que está ainda no luto. Então, vai se sentir machucado, vai sentir a dor, a solidão vai bater, né? Não por estar sozinho, mas por estar na dor do luto. E o outro, a gente fala que é a síndrome do ninho vazio, né? Que sai todo mundo de casa, né, dona? E fica vazia aquela casa que era cheia de vida, cheia de gente correndo para lá e para cá. Hoje não tem mais. Então, muitas vezes, a necessidade que eu tenho é de ter a casa cheia novamente e não de ter aquelas pessoas do lado. E a pessoa que afirma, não, eu sou sozinha, moro só,
e quero que seja assim, gosto que seja assim. Às vezes o familiar se preocupa em achar que aquele idoso, aquela idosa está muito sozinha, muito solitária, mas ela diz que está bem. Como é que o familiar deve lidar com essa situação? Se fazer presente. Eu acho que respeitar o espaço da pessoa é muito importante, mas a gente precisa se fazer presente na vida do outro. Final de semana ir visitar, chamar para poder almoçar, promover alguma coisa em grupo, no coletivo, para que eu preserve a individualidade da pessoa, mas eu também proporcione a ela momentos em grupo. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Lucas, boa tarde, eu tenho 62 anos, vivo só eu e Deus, mas sei que não é fácil a vida da gente ficar sozinho. Às vezes sinto falta de uma companhia. Boa tarde, Lucas, eu tenho 55 anos. Para vencer a solidão, eu procuro fazer cursos e ocupar a minha mente. Lucas, eu tenho 71 anos e 13 de viúva. Moro sozinha e me sinto muito bem. Minhas filhas se preocupam, mas eu estou bem, graças a Deus. Então a senhora tem os filhos, tem um ciclo que não permite sentir esses efeitos da solidão. Obrigado pela participação. Seu Hércules, como é que o senhor conseguiu tapar esse buraco da solidão? O senhor disse que ainda sente um pouco, mas como o senhor superou a parte mais difícil? Ô Lucas, a parte mais difícil que a gente supera é como a dona Leni falou, que a gente temos que ocupar a nossa mente. Ocupar com alguma coisa, ocupar com academia, passear, viajar. E o meu foco é muito viagem, Eu gosto muito de viajar, gosto de frequentar a academia. E isso aí faz a gente esquecer de certas situações que a gente passamos no passado, Todos nós passamos situações difíceis no passado que gera uma situação na nossa vida no dia de hoje. Uhum. E hoje, graças a Deus, eu estou bem, mas não deixo de tomar meu remédio, Isso aí. Tem que tomar, Tem cuidar da saúde também. Cuidar da saúde também. A gente cuida da saúde, faz o nosso check-up e, graças a Deus, eu estou bem. É isso aí. O recado principal desse nosso bate-papo de hoje é: familiar, fique presente do lado do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, para que ele se sinta acolhido. Você, meu amigo idoso, que mora sozinho, está assistindo o nosso Fala Espírito Santo, procure fazer cursos, faça uma hidroginástica, alguma atividade, centro de convivência, vai na pracinha, conversa com o vizinho, que essa solidão se desfaz. E se estiver procurando algum amor, quem sabe não rola, A gente nunca sabe, vai que. Deixa eu agradecer os nossos convidados, o Hércules Silva, radialista, obrigado, viu, Muito Hércules? obrigado, tá? A Lenir Bonifácio e também o psicólogo Patrick Barbosa, obrigado pela participação aqui no Fala.